Graça e paz. Vou baixar um pouquinho aqui. Oi. Pronto? Pessoal, boa noite novamente, né? É um prazer e uma honra ter todos vocês aqui reunidos na minha casa, tá? Para juntos estar comemorando, né, o primeiro ano de vida da minha filha Luísa, onde muitos já sabem, né, e quem não sabe vai saber agora, porque a minha vida é para honrar, glorificar e exaltar o nome do meu Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a Heloísa, ela é o fruto de um milagre, onde esse milagre começou através da fé da minha esposa Carla, né, onde víamos tentando engravidar e não conseguimos, mas quando foi um dia, né, o pastor na igreja fez um propósito de um bolinho, e lá ele falou, né, quem comesse aquele bolinho com fé, né, iria engravidar. E assim minha esposa pegou aquele bolinho. Quando chegou dentro do carro, a primeira coisa que ela fez foi rasgar e comer tudo, não me deu nem um pedaço. Não me deu nem um pedaço. Então ali foi plantada a sementinha da fé. E Deus é tão misericordioso e bondoso conosco, que logo em seguida, né, o diabo se levantou em nossas vidas através da Covid, né? Onde primeiro fui eu, que estava no trabalho, e ali eu passei mal, com febre, dor no corpo, e meus amigos que estão aqui, né, fazem parte da minha família, todos vocês, nem sonhavam que eu estava passando mal ali, mas em nenhum momento eu passei para as pessoas que eu estava passando mal, porque a palavra de Deus nos diz que não há batalha maior do que o homem possa suportar. Em meio às batalhas ele dá um escape, né? Então, como que eu posso dizer que eu confio em Deus, que eu creio em Deus, mas se na hora da batalha eu me acovardo, eu fujo para os montes, como diz a palavra? Então ali, eu e Jesus travei uma batalha muito grande mesmo. E nesse decorrer dessa batalha, aqui está o sogro da minha irmã, um pai para mim também. E muitos milagres conto para vocês. Eu creio que na hora certa eu vou ter oportunidade de contar todos, porque é muitos milagres que Deus faz na minha vida e através dela. E eu vinha lutando pelos meus amigos, pelos familiares, né? E justamente o diabo se levantou na minha vida no momento que era para mim poder desobedecer a palavra de Deus, onde eu estava num propósito de jejum e oração, que eu não podia tomar água, né? Não podia tomar remédio, não podia introduzir nenhum tipo de alimento no meu corpo, porque eu estava ali em batalha pelo povo que se encontrava enfermo, se encontrava ali precisando de ajuda. E a carne, quando o diabo se levantou na minha vida, pedia para que eu tomasse remédio, mas eu falava assim: eu não vou envergonhar o meu Deus. E no momento que eu estava em jejum, né, aí o diabo me pisava, me colocou no pó mesmo, mas eu não reneguei, né, a palavra, a vontade do meu Deus. E assim, eu não falei para ninguém que estava doente. Passei por aquele deserto, só eu e Jesus. E eu decidi, né? Foi quando eu decidi vir para casa, né? Aí eu cheguei em casa, aí liguei para a dona do mercado e falei para ela: ó, não vou, eu vim para casa que eu me senti mal, e eu vou fazer aquele exame, que eu creio que é gripe, porque naquela época eu não podia se gripar, que era Covid. Mas da minha boca não saiu essa palavra que eu estava com Covid, né? Não saiu. Então, ali, eu vim para casa, né? E foram
um dia de luta. Quando foi no dia posterior, para a glória do meu Deus Salvador Jesus Cristo, todo aquele mal já tinha caído por terra e caiu a minha esposa, os mesmos sintomas. E eu falei para ela: Carla, assim como eu lutei, tu lutarás. E aqui estou contigo, vamos unir a nossa fé. Não aceito, não aceito. E assim eu e minha esposa passamos pelo deserto. Passamos pelo deserto juntos, mas crendo e confiando no poder e no milagre do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E assim, o Senhor não nos abandonou em nenhum momento. E quando a gente foi fazer o exame, nós fizemos o exame, e quando a gente pegou o resultado, o médico falou para nós: eu tenho duas notícias para vocês, a má e a boa. Aí eu: vai logo a má, né? Deixa a boa pro final. Aí ele: a má é que você deu Covid no exame de vocês, e a boa é que vocês já estão curados, já passou o estágio de contaminação, vocês já estão curados. Aí, ô glória, né? Glória a Deus. E com isso, a minha esposa já estava grávida, e nós não sabíamos que ela estava grávida, e o Senhor cuidando dela a todo momento. E a gravidez da Carla foi algo assim que foi muita bênção mesmo, porque nós estamos travando uma luta muito grande, mas o meu Deus, Ele é muito maior, e eu creio que nessa luta, eu praticamente hoje, o Everton de antes para o Everton de hoje, eu achava que eu tinha tudo, mas eu não tinha Deus. E Deus fez me perder tudo aquilo que não me pertencia, para ser dependente 100% dEle. E assim lutar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu falo para vocês que as promessas de Deus são muitas e muitas e muitas para o homem. Mas, para que nós venhamos ver a promessa de Deus em nossas vidas, nós temos que ser obedientes à palavra e viver a palavra. E falo para vocês, são muitos testemunhos que eu tenho para contar. Muitos já sabem do meu testemunho. Então, a Heloísa, para a glória de Deus, nós não tínhamos condições financeiras para bancar a gravidez da Carla. E eu, na fé, junto com a minha esposa, sem ter condição financeira, ela fez o pré-natal dela tudo particular. Porque o meu Deus Salvador Jesus Cristo, quando era no dia da consulta, Ele enviava anjos para poder pagar a consulta. Então, a Heloísa, como falei para vocês, o primeiro dia a mãe dela comeu o bolinho, ali já foi um grande milagre. E assim, nós vimos, eu e minha esposa, mas eu determinando que ela viesse nascer em dezembro, porque a palavra de Deus nos diz: pede e dá-se-vos-á. E assim eu pedia. A palavra do Senhor diz: profetiza, filho do homem, sobre o vale de ossos secos. E assim eu profetizava. Tudo que a palavra de Deus me ensinava, eu praticava. Mas a minha vontade, ela é pequena na vontade de Deus. Ela é pequena. Então, eu queria que a Heloísa nascesse no dia 2 de dezembro, porque o meu avô, que tem 82 anos, chega amanhã, se Deus quiser, faz no dia 1º de dezembro, aí no dia 2 não tem ninguém, aí o meu pai, dia 3, e meu filho, dia 4. Aí eu profetizava: Senhor, tem que ser dia 2, eu não aceito outro dia, Senhor, tem que ser dia 2. Mas, lembrando que a minha vontade, ela é pequena na vontade de Deus. E Deus já estava preparando um grande nascimento para Heloísa. E eu profetizava que o parto da Carla fosse cesáreo e particular. E eu não tinha R$1 para poder custear. Eu não tinha R$1 para pagar exame, mas o Senhor pagava. Pagou tudo. Levantou anjos
Nós não tínhamos dinheiro para pagar o baby, fazer o baby chá de bebê, né? Chá de bebê, perdão. O chá de bebê. E o Senhor levantou anjos e essa menina ganhou muita coisa. Olha a bondade de Deus nas nossas vidas. Olha a bondade de Deus através da vida da Heloísa. Então, assim, sendo obediente e praticante a palavra de Deus, eu lutei. Falo para vocês de toda a minha força. Eu lutei. Então, quando foi dia 28 de novembro do ano passado, num domingo, a primeira coisa que a gente fez foi ir para a casa do Senhor honrar a Ele. E quando nós saímos da igreja, a Carla já começou a sentir dores. Já senti dores. E assim, as dores foram aumentando. Quando foi à tarde, a gente fomos para a maternidade, fizemos vídeo, gravamos tudo para a Heloísa. E quando chegamos lá, a moça falou que ainda não estava quantos centímetros? Nem 1 centímetro, mandou nós retornar para casa. Nós retornamos para casa. E quando chegamos aqui, o Espírito Santo usou a minha mãe para que a minha mãe ensinasse a Carla a fazer um chá, que assim ajudaria ela a sentir as dores. E assim, sendo obediente, ela fez. E para a glória do Senhor, foi rápido. Retornamos para a maternidade, 7 horas, 7h30, eu acho, se não me engano. E fomos chegando lá, e falo para vocês, por que eu queria ir no particular? Porque o público, nós ouvimos que o público, né, as pessoas não tratam bem, fazem de qualquer jeito. Então eu queria que fosse no particular. Mas o meu Deus, Senhor Jesus Cristo, Ele parou a maternidade que não tinha ninguém para receber Heloísa. Só a Carla, Heloísa e eu e os médicos. A maternidade parou. Foram vários médicos, enfermeiros, todos fazer o parto da Carla. Era um cuidado, um amor. Parecia assim que a gente estava pagando para aquelas pessoas fazerem tudo aquilo. E Deus é tão misericordioso. Eu tenho 4 filhos, mas eu tenho muito pavor, eu tenho pânico de sangue, né? Eu passo mal. Deles eu não vi parto, mas o Espírito Santo de Deus me capacitou para cortar o cordão umbilical da Heloísa. Então foi mágico aquele nascimento da Heloísa. E não parava por ali. É como eu costumo falar, eu gosto dos milagres de Deus. Eu fico maravilhado não pela grandeza que Ele faz, mas sim pelos detalhes. Quando nós voltamos a segunda vez, eu estava com fome e não deu tempo de eu jantar. E eu não tinha R$1 na carteira. Aí minha irmã mais nova pegou e me deu R$10. Mano, compra qualquer coisa lá, né? Leva o meu cartão. Eu, tá bom, mas ninguém vai deixar eu sair. E olha a bondade de Deus. Quando a Carla ganhou a Heloísa, né? Chegou um rapaz lá pra Carla, perguntou, a senhora já jantou? A Carla, não. Então tá, vou trazer uma comida para a senhora. E assim ele trouxe comida, trouxe sobremesa para Carla. Aí olhou para mim e falou assim, calma aí que eu vou trazer para o Senhor também, não vamos esquecer do Senhor. Olha só a bondade de Deus. Olha só a bondade de Deus. E após esse cuidado todo, nós fomos para o quarto. Quando chegamos no quarto, havia 3 mães nesse quarto. E a Heloísa, ela ficou na cama, bem perto da porta, bem na entrada. E eu fiquei com a Carla, né? E quando foi pela manhã, a pediatra, quando ela entrou no quarto, a primeira criança que ela visitou ali, que foi ver a preenchida, foi da Heloísa. Aí ela, olhando a Heloísa, né? E aí lá eu em oração, falei, Senhor, Pai, o Senhor não faz o milagre pela metade, Pai. Então, Senhor, não há mal algum na vida da minha filha.
E ela lá e orando em espírito e em verdade. E ali, para a glória de Deus, a médica falou: parabéns, mãe, sua filha é saudável, linda, sabe beber, gordinha. E assim ela saiu para as próximas mães. E eu lá em pé. Quando ela chegou para a primeira mãe, veio a bomba em cima daquela mãe. Só palavras negativas. E aquela mãe começou a cair em choro. E vendo o choro daquela mãe, o meu coração se entristeceu e sentiu compaixão daquela mãe. E ela chorando ali, e eu orando em espírito, não aceitando aquele mal, não aceitando toda aquela carga negativa, aquela coisa ruim, né, que o diabo ele joga na vida do homem, na vida daquela família. E assim foram as 3 mães, 3 notícias ruins, as 3 mães, né? E quando elas saíram, a gente foi perguntar para elas estavam lá mais de 10 dias, aquelas mães, presas ali dentro. E quando eu esperei todo mundo sair, quando eles saíram, eu cheguei na primeira mãe que estava ali na nossa frente e perguntei: a senhora aceita uma oração? A senhora aceita que eu ore na senhora e no seu bebê? Por que eu pedi? Porque Jesus, ele não é intrometido, ele não entra na vida de ninguém se a gente não permitir. Ao contrário do diabo, que o diabo ele entra sem permissão para matar, roubar e destruir. Já Jesus não. Jesus a gente tem que chamar ele: Senhor, você pode vir, Senhor. Então eu pedi permissão, e assim essa mãe, ela aceitou. E assim eu falei: se a senhora crê, a senhora vai ver a glória de Deus na sua vida. E assim foi feita a oração na primeira mãe, na segunda mãe e na terceira mãe. E a palavra de Deus nos diz: o que 2 pessoas ligares na terra é ligado no céu. E assim, a palavra de Deus continua dizendo: o que desligarem na terra é desligado no céu. Então que todo o mal que foi lançado para aquela família caiu por terra no momento daquela oração. Porque o meu Deus curou e libertou aquela família. Então assim foi ministrada a palavra, foi apresentado Jesus, e elas deixaram que Jesus entrasse na vida delas. Então, após o término da oração, né, eu liguei para minha irmã mais nova, e aí eu tinha ligado para a dona do mercado, né, que eu tinha que trabalhar. Aí a minha irmã veio ficar no meu lugar. Aí eu me despedi da minha esposa, da Heloísa, e vim embora. Eu ando com óleo ungido. Para onde eu vou, eu ando com óleo ungido. Então assim, antes de eu ir, eu ungi a minha esposa, ungi a minha filha, ungi o leito onde elas estavam, entreguei nas mãos do Senhor e fui para casa para poder trabalhar. E quando eu estava indo no corredor, o Espírito Santo tocou no meu coração para ligar para Carla. E assim eu liguei. Falei: Carla, avisa essas mães que amanhã elas vão sair daí. Fala para elas crer somente. Crer somente. Não duvidar. E fui embora. E falo para vocês, para a honra e glória do meu Deus Salvador Jesus Cristo, no outro dia, essas mães receberam altas. As 3. Então elas estavam presas ali há dias. Os meus planos eram que a Heloísa nascesse no hospital particular, mas Jesus quis levar a Heloísa lá para a maternidade porque sabia do sofrimento dessas mães. Olha a grandeza de Deus. E não parou por aí, porque uma funcionária lá do mercado, amiga da Carla, justamente, o filho dela também nasceu no mesmo dia da Heloísa, porém ele nasceu prematuro, né? Mora aqui do outro lado da rua, né? Também está fazendo um aninho hoje. Aí a luta já ficou com a minha esposa. Deixei um óleo ungido para ela, né? E antes de ela sair, ela ensinou essa mãe a lutar.
falou: não aceita. Creia, clame ao Senhor, clame a Jesus, peça a Ele, e Ele vai libertar seu filho. Seu filho não vai ficar preso aqui dentro, porque ele nasceu prematuro, então tinha que ficar dias e dias e dias e dias lá dentro para pegar peso. Mas a bondade de Deus, através do nascimento da Heloísa, foi tão grande, que essa mãe ficou apenas 3 dias, ou foi 4? 2 dias, um bebê prematuro ficou apenas 2 dias. 2 dias. E essa criança, hoje, para a glória de Deus, está bem, até maior do que a Heloísa. Então, olha a bondade de Deus nas nossas vidas e através do nascimento da Heloísa. Então, esse é o nosso Deus que nós servimos de todo o coração. Então, assim como a minha filha Heloísa, pequenininha, está mamando nesse exato momento, ela depende da mãe dela para poder se alimentar. Assim sou eu, assim é a minha família, nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo isso que vocês estão vendo foi Jesus que nos deu. Porque eu não tinha R$1 para poder fazer isso aqui. Eu não tinha R$1 para poder fazer. Mas o meu Deus, com a sua misericórdia e bondade, né? Porque a palavra dele nos diz que a bondade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas eu só consigo ver essa promessa se materializando na minha vida se eu me policiar, se eu não me contaminar com as coisas do mundo. Então assim sou eu hoje. Eu não vivo para mim, eu vivo para Jesus, para ser feita a vontade dele. Eu não faço o desejo da minha carne, eu faço o desejo do Espírito. Então, a minha esposa, sem a gente ter dinheiro, ela começou: vamos fazer uma festa para a Heloísa. Glória a Deus, vamos, em nome de Jesus. E o Senhor viu a luta da minha esposa, viu a nossa fidelidade com Ele, e Ele não nos amparou. Levantou anjos para poder isso tudo acontecesse. Anjos. Então isso é a dependência, isso que está na dependência de Jesus. Porque a palavra dele nos diz que a fé é a certeza daquilo que se espera. Nós estávamos esperando um aniversário, mas nós não estávamos vendo, porque nós não tínhamos condições. Mas nós clamamos a Jesus: Senhor, estamos fazendo, mas é do Senhor que nós esperamos. E falo para vocês, a bondade dele é tão grande, que até o meu carro, o documento do meu carro, ele pagou. Ele pagou. Que ele levantou o anjo. Ele falou assim: pega, estou te dando aqui R$2.200. Olha só, quem é que chega para vocês e entrega R$2.200 assim? Só Jesus. Só Jesus. Então tudo isso é para a glória do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. E Ele é tão misericordioso, tão bondoso, vamos lá, que a bondade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, que Ele reúne o povo dele. Ele reúne o povo dele. Então todos vocês que estão aqui são povo de Deus, são a minha família. Não são meus amigos, mas sim a minha família. Então as pessoas que estão ao meu lado, isso que é família. Quando a gente tem pessoas do nosso lado. Triste do homem que não tem amigos, que não tem familiares. Triste do homem. Porque, falo para vocês, muitos se perdem, se preocupam em correr atrás de riquezas desse mundo. Mas nós não devemos ser mais um, como eu sempre ensino, por onde eu vou, por onde Jesus me leva. Não é ser mais um está cheio. Nós temos que ter a diferença. A diferença é como eu costumo dizer: eu não limito Deus na minha vida. Se eu sirvo um Deus grande, pensamentos grandes eu tenho que ter, atitudes grandes eu tenho que ter,
E assim, eu não posso diminuir o meu Deus. E assim Ele me honra. Então, pessoal, esse é um dos testemunhos que eu tinha para contar para vocês. Muito obrigado. Vocês são a minha família mesmo, tá? Do fundo do meu coração. Eu estou muito feliz com todos vocês aqui na minha humilde casa. É pequenininha, nós todos estamos ali aconchegados, mas é isso que Jesus gosta, desse calor humano, né? Jesus, quando ensinava, Ele não ensinava o povo longe, não. Ele chamava o povo, fazia roda ali, se achegava, porque é isso que é amor. Então, esse é o poder, essa é a grandeza do meu Deus, porque tudo isso foi Ele que nos deu. Nada fui eu, nada foi a minha esposa, mas sim Jesus, que levantou seus anjos e nos abençoou, por nós andarmos na bondade dEle, por fazermos a vontade de Deus. Então, esse é o Deus que nós servimos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, porque esse é o primeiro mandamento que Deus Ele deu para o homem. E se a gente for fiel a esse mandamento, nós seremos fiel a toda a palavra de Deus. É fácil? Não é, porque a carne, ela tende a falar mais alto, mas eu não posso deixar, porque se eu tenho um Deus grande eu tenho que ser. Eu não posso pegar atalhos se Jesus é o caminho. Então, muito obrigado do fundo do meu coração. Obrigado por cada um de vocês. Se eu pudesse, eu dava um pedacinho do céu para cada um. Deus sabe do meu coração. Porque eu peço todo santo dia quando eu acordo, que o meu coração não seja o coração do mundo, do homem, que o meu coração seja igualzinho de Jesus. Olhe como que Jesus é. Esse é o exemplo que nós temos que ser. Então, muito obrigado do fundo do meu coração. Peço que vocês se levantem para a gente orar e consagrar o alimento que Deus está nos dando. Peço por gentileza que vocês fechem os olhos e ponham a mão no coração de vocês. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a sua palavra, Senhor, nos diz, Pai, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor se estaria, Pai. E eu creio, Jesus, que aqui o Senhor está, porque o Senhor é o nosso convidado especial. Jesus, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos colocado, Pai. Obrigado, Jesus. Peço, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, cada um, Pai, que está aqui esta noite. Que o Senhor entregue, Jesus, uma grande bênção, Pai. Uma grande bênção, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Que todos venham ver. Que todos venham ver a Tua grandeza, Jesus. A Tua grandeza, Pai. E que eles sejam testemunho do Senhor, por onde o Senhor os levar e por onde o Senhor os vai colocar. E aqui, Pai, eu apresento esse alimento, Senhor, que o Senhor nos deste, Pai. Cada alimento que está aqui em nossa mesa foi o Senhor Jesus que nos deu. E aqui eu consagro em Teu nome, Pai. Eu consagro em Teu nome cada alimento, meu Senhor, que seja para a Tua glória. E assim como o Senhor, Pai, quando o Senhor pregava, quando o Senhor ensinava, Pai, onde o Senhor estava, com o Senhor, Pai, abundância, fartura, meu Pai, ali havia, meu Senhor. É como eu sempre digo, com Jesus tem fartura, com Jesus tem fartura, Pai. Só com o Senhor a verdadeira fartura, Pai. Então, Senhor, eu Te agradeço e peço uma bênção especial para todos nós, em nome de Jesus. Amém.
Agora, pessoal, é o seguinte, na minha casa não tem esse negócio assim de a gente levar até vocês comida. Na minha casa, vocês são de casa. Então, se vira, venha comer. Venha comer.